E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu vou começar para vocês a leitura de um texto de um escritor americano chamado L. Frank Baum. Ele escreveu a série Mágico de Oz e nós vamos ler um conto dele, um conto curtinho, de 3 ou 4 páginas, que se chama The Coward Lion and the Hungry Tiger, ou seja, o leão covarde e o tigre faminto. Não sei se já teve tradução para o inglês desse texto, não sei como que eles traduziram Hungry Tiger. Coward Lion, eu sei que foi Leão Covarde mesmo, porque está na série principal de Oz, está no livro principal da série de Oz. Agora, Hungry Tiger não tem no livro principal, então eu não sei se outros livros foram traduzidos dessa série aqui para o português e se eles traduziram diferente esse nome, né? Hungry Tiger, mas a ideia é essa, é um leão, é um tigre que tem muita fome. Vou fazer o seguinte, eu vou ler hoje um parágrafo dessa história, tá, em inglês, e vou explicar para vocês o sentido da história. Aí, o que eu sugiro para vocês? Não que vocês peguem tradução se houver esse texto, porque a tradução muitas vezes ela muda alguma coisa para se encaixar com a nossa cultura ou qualquer coisa desse tipo. O que eu sugiro é que vocês procurem então esse texto na internet em inglês. Esse é um texto que está em domínio público, então vocês podem achar gratuitamente e facilmente. Eu vou tentar deixar linkado aqui se eu encontrar um PDF com essa história, que aí eu já deixo para vocês pronto. Se não, eu publico essa história no meu blog, então você pode acessar o meu blog e ler lá na página do meu blog, ok? Bom, então vamos lá, vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo, eu faço as explicações e a gente vai aprofundando na história, ok? Se der, eu faço a leitura do conto todo, não sei se quanto tempo vai dar para... Quanto tempo levaria, né, para fazer essa leitura toda, explicando e tudo, eu acho que fica muito longo. Então vou fazer esse primeiro parágrafo como um teste para ver até onde a gente vai, né, quanto tempo a gente gasta. E depois eu vejo se dá para ler mais ou se eu faço outro vídeo depois e vou dividindo em vários vídeos, ok? Bom, vamos começar então. The Coward Lion and the Hungry Tiger. O leão covarde e o tigre faminto. In the splendid palace of the Emerald City, which is in the center of the fairyland of Oz, is a great throne room where Princess Ozma, the ruler, for an hour each day, sits in a throne of glistening emeralds and listens to all the troubles of her people, which they are sure to tell her about. Bom, então nessa primeira passagem, o que está dizendo é o seguinte, que numa cidade chamada Emerald City, ou seja, cidade das esmeraldas ou cidade Esmeralda, não sei como foi traduzido para o português, existe um palácio, é um palácio esplêndido, né? In the splendid palace of the Emerald City, no esplêndido palácio da cidade Esmeralda, which is in the center of the fairyland of Oz, que está no centro da Terra Encantada de Oz, is a great throne room, há uma grande sala do trono, where Princess Ozma, onde a princesa Ozma, the ruler quer dizer aquela que comanda, for an hour each day sits in a throne of glistening emeralds. Então, por 1 hora por dia, ela faz uma audiência, ela se senta em um trono de esmeraldas brilhantes, and listens to all the troubles of her people, e ela dá ouvidos ali a todos os problemas do povo dela, which they are sure to tell her about. Então, um problema que as pessoas queriam compartilhar com ela. Então, essa princesa ela fazia uma audiência de 1 hora com o seu povo, na onde o povo dela começava então ali a contar os problemas que eles tinham para que ela pudesse resolver. Aí ele faz a descritiva de como era esse lugar. Around Ozma's throne, ou seja, ao redor do trono dela, da Ozma, on such occasions, ou seja, nessas ocasiões, are grouped all the important personages of Oz. Estão reunidos todos os personagens mais importantes de Oz. Such as the Scarecrow, ele vai começar a listar esses personagens. Scarecrow é o espantalho. Então, se você já assistiu o filme do Mágico de Oz, ou se você já está familiarizado com a história, você sabe que tem um espantalho, né? Então, é esse personagem, Scarecrow. Jack Pumpkinhead. O Jack Pumpkinhead, ele é um boneco que tem a cabeça de abóbora. Então, é isso que significa Pumpkinhead, cabeça de abóbora. Tick-Tock, the Clockwork Man, que é o Tick-Tock, ele é uma máquina. Ele é uma máquina que funciona como um relógio de corda, então você precisa da corda nele para ele funcionar.
em alguns pontos das histórias de Oz, quando aparece esse personagem chamado Tick-Tock, ele às vezes deixa de funcionar porque alguém tem que dar corda nele. Então por isso que ele é chamado de Tick-Tock, que é uma referência ao tic-tac do relógio, e The Clockwork Man, que é o homem à corda, né? O homem movido à corda, o homem relógio. O Tin Woodman, que é o homem de lata. Na história principal de Oz ele busca um coração, né? Porque ele é todo feito de lata. Interessante que esse homem de lata, ele virou um homem de lata, ele não era, ele era um homem comum, um homem normal, um lenhador. E cortando árvores na floresta, ele começou a se machucar. Então, um dia ele arrancou o próprio braço sem querer. Aí foi em eles chamam de Tin Smith, que é um latoeiro, e o latoeiro colocou um braço de lata nele, e aos poucos ele foi ficando todo de lata. Porque cada parte do corpo que ele perdia, esse Tin Smith acabava colocando uma outra parte ali de metal para ele. The Wizard of Oz, que é o fanfarrão, né, o mágico impostor. The Shaggy Man, o Shaggy, ele não sei como foi traduzido aqui no Brasil, mas ele é um personagem bem peludão. And Other Famous Fairy People, e outros famosos personagens encantados. Little Dorothy, que na verdade é a personagem principal da história, né? Usually has a seat at Ozma's feet, ou seja, ela sempre tinha ali o seu lugar, comumente ela tinha seu lugar reservado aos pés da princesa Ozma. And crouched on either side the throne are two enormous beasts, known as the Hungry Tiger and the Coward Lion. Bom, está dizendo então que de cada lado do trono, né, do lado direito do trono e do lado esquerdo do trono, estão acomodados ali duas feras gigantes e que são conhecidas como o tigre faminto e o leão covarde. Bom, então vamos fazer esse resumo aqui. Nós temos então a cidade que se chama Cidade Esmeralda. Ali tem um palácio esplêndido, tem uma grande sala do trono e todo dia, 1 hora por dia, a princesa Ozma faz uma audiência com o seu povo. Então aparecem ali os personagens mais ilustres e também os personagens secundários da história, e durante 1 hora ela dá ouvidos aos problemas deles. E o foco da história são as bestas que estão, as feras que estão ao lado dela, que são os personagens principais desse conto em especial. O leão covarde e o tigre faminto. A partir daqui começa então o foco nesses dois personagens, mas eu tô vendo aqui que eu já fiquei 8 minutos falando, então eu acho que vai ser melhor a gente deixar o próximo parágrafo para o próximo vídeo. É isso, pessoal. Então eu vejo vocês no próximo vídeo para a gente continuar a leitura dessa história fantástica, ok? Muito obrigado.